Glória a Deus, aleluia. Que possamos de verdade sustentar a nossa fé na presença de Deus. Que não sejamos como as ondas do mar, que um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Apesar de que a onda do mar, ao mesmo tempo, está em cima, está embaixo, né? Tem pessoas assim, que não sustentam a sua fé, a sua convicção, porque na verdade não é convicção. Que aquele que de verdade tem convicção, não duvida, crê somente, fica firme. O problema todinho está, irmãos, em pessoas que não têm identidade, que não têm relacionamento com a palavra de Deus. A única forma do homem, da casa, de uma casa, ficar de pé, ficar firme, é quando ela tem firmeza, ela tem base, quando ela de verdade tem alicerce. E o alicerce para a casa do crente, para a vida do crente, é a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, ninguém consegue ficar, louvado seja Deus, de pé, consegue manter a sua fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, tanto eu quanto você, nós precisamos da base, que é a palavra, para conseguirmos nos manter de pé. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Josué, capítulo de número 1 de Josué. Vou abrir aqui. Para correr um ventinho, né? Para a gente poder refrescar do calor. Glória a Deus. Josué, capítulo de número 1. Glória a Deus, versículo 8. Josué, capítulo 1, versículo 8. Aleluia. Uma ordem do próprio Deus para Josué. Josué capítulo 1, versículo 8, nos diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nela de dia e medita nela de noite, para ter o cuidado de fazer tudo conforme nela está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, te esforça-te, tem de bom ânimo, não te pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andar. Louvado seja Deus. Aleluia. É algo tão interessante essa questão do relacionamento do crente com a palavra, que se, na verdade, bem Jesus falou lá em João capítulo 14, que eu creio até que é um reflexo dessa passagem aqui, dessa palavra que o próprio Deus disse para Josué, quando Jesus Cristo vem e fala aos discípulos que era para eles, se eles fossem de verdade, né, seguidores de Cristo, de Deus, e eles guardassem de verdade os mandamentos e amassem de verdade a Deus, que Deus amaria os discípulos e que Jesus também amaria, e que ele viria e se manifestaria neles, tudo por causa da palavra, por meio da palavra. E muitas das vezes o que falta nas pessoas no dia de hoje, na grande maioria dos crentes, irmãos, é algo que eu chamo até de paixão, de amor. Porque tudo que a gente faz, o que move a nossa vida é a paixão, é o amor que a gente tem naquilo que a gente faz, né? O gosto que a gente tem, o apego que a gente tem naquilo que a gente faz. E como muitas das vezes o motivo, a motivação que traz, que faz com que muitos, na grande maioria das vezes, os crentes virem até Jesus, é causas pessoais, são causas próprias, então acaba que eles não geram o amor, o gosto, a empatia, vamos dizer assim, que um coração aberto e voltado para aquilo que diz respeito a Deus, para a sua palavra, para as coisas de Deus. Tem crente que canta porque acha bonitinho a música, tem outros que gostam da oração porque através da oração se ouve uma profecia, uma revelação. Tem outros que gostam de ir ao culto porque lá o pastor faz uma oração forte, né? E o ambiente do culto torna mais leve aquela carga que a pessoa está vivendo. Mas empatia, gosto, vontade de estar na presença de Deus só vem por meio da sua palavra. Enquanto eu não abro meu coração para me converter, para me render à palavra, para me dispor à palavra, eu não vou viver, nós não viveremos, louvado seja Deus,
um relacionamento íntegro, completo, verdadeiro com Deus, porque é por meio da palavra que Deus se manifesta. E nada sem a palavra de Deus, a Bíblia diz que sem Ele, como no caso de Jesus, que é a palavra, nada do que foi feito se fez. E eu vou tentar aqui trazer a revelação que Deus está me dando para que os irmãos possam compreender o quanto, muitas das vezes, na grande maioria das vezes, os crentes não vê a manifestação de Deus em suas vidas porque não buscam a palavra, não crê na palavra, não gostam da palavra, não têm afinidade com a palavra. E sem a palavra, se você for pegar desde a concepção de Jesus no ventre de Maria, ao nascimento e até a morte e ressurreição, você vai ver que tudo está na palavra. Isaías fala que a virgem daria à luz a um filho, um menino se nos deu, né? E aí, você vê quando Jesus Cristo, o anjo aparece para Maria, e anuncia que através do ventre dela viria o Salvador, que seria o nome dele, né? Que ela colocaria o nome dele de Jesus Cristo. Ou seja, você percebe que a palavra estava lá. Quando Jesus some, um simples acontecimento, que Maria estava voltando com José para sua casa, depois de terem vindo para Jerusalém, estava tendo festa em Jerusalém, e eles estavam voltando com todos os que vieram com eles, seus parentes, lá bem adiante, depois de muito tempo caminhando, a mãe lembra que, cadê o menino? José, cadê o menino? Cadê o menino José? José, cadê o menino Maria? E começaram a perguntar para um, perguntar para outro, você viu o menino, você viu o menino? Correram e voltaram para Jerusalém. E quando chegaram, o encontraram no templo, discutindo a palavra de Deus com os entendidos, com os sacerdotes, com os escribas, com o povo, os fariseus que estavam ali naquele lugar. Eles estavam ali discutindo a palavra. E tudo isso, a simples entrada de Jesus em Jerusalém, vindo num jumentinho, também foi profetizado em Isaías. Quando Jesus ia num simples culto, como no caso, um dia em que ele entra na sinagoga, pega um pergaminho, abre o livro de Isaías e começa a dizer: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para pregoar as boas novas. Quando ele para de ler, ele vem e diz: eis que essas escrituras hoje se cumprem na minha vida. Eu sou aquele que está aqui ungido para poder libertar. Ou seja, todos os passos de Jesus foi predito pela palavra. Nada do que ele fez, nada do que Jesus Cristo fez foi fora da palavra. Tudo que ele fez, todos os milagres e curas que a Bíblia fala em Isaías, que ele curaria os cegos, que tinha olhos, surdos que têm ouvido, ele fazia as pessoas ir de longe, tudo que está profetizado no Velho Testamento a respeito de Jesus, desde Gênesis, quando Deus disse a Eva que nasceria uma semente dela, que esmagaria a cabeça da serpente, e esse lhe feriria o calcanhar, e ele lhe feriria a cabeça, e estava falando de quem? De Cristo. Ou seja, pastor, mas eu não sou Cristo. Pastor, mas eu não sou anjo, eu não sou, né? Mas você é criatura de Deus, feitura das mãos dele. Você faz parte de um plano divino, e que com certeza no livro que Deus tem escrito sobre a minha vida e a sua, sobre as obras da terra, tem a sua vida, tem a sua existência, tem a sua passagem aqui na terra. E a nossa vida só começa a deixar de dar certo, deixa de funcionar, quando eu não quero andar dentro do plano, dentro da vontade, daquilo que o próprio Deus já quis, daquilo que Deus já predisse, já escreveu, já tinha, louvado a Deus, profetizado, ou escrito a meu respeito ao seu. Ou seja, quer ser feliz, quer ser próspero, como bem diz aqui o texto, né? Não aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele de dia, medita nele de noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito. Olha só, tudo o que nele está escrito, porque tão prudentemente te fará prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. E ainda tem mais aqui no versículo 7, tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei. Que lei, pastor?
A lei de Moisés, simplesmente, é a ordem que Deus disse para não ir para a direita nem para a esquerda? Não somente a lei de Moisés, mas a lei do plano de Deus para a minha vida e para a sua. Existe uma lei criada, uma ordem criada, existe um plano antes do meu, existe um plano de Deus para mim. Antes do plano seu, existe um plano de Deus para você. E se eu estou ligado ao plano de Deus para a minha vida, aleluia, que vai muito além do plano de Moisés, da lei de Moisés, muito além de muitas coisas que muitas das vezes a gente conhece religiosamente falando, o plano de Deus abrange toda a sua história, abrange tudo na sua vida. O plano de Deus abrange, e era disso que Deus estava falando com Josué, que se ele não se desviasse nem para a direita e nem para a esquerda daquilo que o Senhor iria dizer para ele, daquilo que a palavra estava mandando ele fazer, não tinha como ele não prosperar. A prosperidade na vida dele seria fato. E diz a Bíblia aqui que isso faria com que ele se conduzisse prudentemente. Ou seja, o que faz a minha vida andar em perigo é quando eu saio debaixo da sombra do Onipotente e começo a andar sobre a minha, louvado seja Deus, dispensação, sobre o meu sentido. Eu já sei que eu já sei que saio, não sei se volto. Eu sei que estou andando, mas não sei para onde. Ou seja, a gente anda totalmente como alguém que não tem destino. Mas quando eu ando dentro do plano de Deus, dentro da vontade de Deus, eu ando agora baseado em algo que foi escrito por Ele. Ele é quem determina para onde, Ele é quem determina quando, Ele é quem determina a forma, a maneira que eu vou, de que forma eu vou, quando é que eu vou. Deus agora faz a minha vida prosperar, porque eu não estou mais andando guiado por mim mesmo. Por isso Jesus diz em João capítulo 15, que se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nesse mesmo capítulo ele diz que toda, e não é só algumas, não é toda a vara que está em mim, essa dá muito fruto. Aleluia. Porque se a vara que estiver em mim não der fruto, eu já corto logo. Ela é cortada. Aleluia. E não vai mais gerar fruto. Ou seja, se eu estou em Cristo e Cristo é a palavra, eu na palavra começo a prosperar, porque essa palavra é adubo, essa palavra é água, essa palavra é terra, louvado seja Deus para a minha vida, essa palavra é vitamina, essa palavra é luz, essa palavra, louvado seja Deus, é alimento, essa palavra é tudo que eu preciso para produzir aquilo que eu necessito, aleluia, aquilo que eu nasci para produzir. Ou seja, não tem como, se você plantar qualquer que seja a planta, e essa planta nasceu para dar flor, aleluia, ou fruto, ou às vezes até as duas coisas, se você cuidar dela, se você adubar ela, se você regar ela, ela vai dar o fruto que ela nasceu para dar, aleluia, ela vai prosperar naquilo que ela nasceu para prosperar. Assim é a palavra de Deus, que ela não volta vazia sem cumprir o seu propósito. Então, se eu andar ligado, aliado à palavra de Deus, observando o que essa palavra me ensina, não tem como eu não prosperar, não tem como a minha vida não dar certo, não tem como eu não ir adiante, não tem como a minha vida não seguir, aleluia. Sabe por quê? Eu não estou mais vivendo o meu plano, eu estou vivendo ele. Como disse Paulo, já não vivo eu, Cristo vive em mim. E é por essa razão que Paulo, por sua vez, sofrendo todas as perseguições que sofreu, todas as situações que Paulo viveu, o naufrágio, que foram 3, não conseguiu matá-lo. A víbora que o mordeu não conseguiu matá-lo. Os açoites, as prisões que Paulo viveu, não conseguiu pará-lo. Mas quando chegou a hora de Paulo morrer, ele mesmo anuncia o dia da sua morte. Por quê, pastor? Porque quando você anda dentro do plano de Deus, aleluia, você sabe a hora de ir, você sabe a hora de vir, você sabe até a hora que se encerrou a tua vida. E Paulo, quando fala, ele fala de uma forma até louvável, ele fala de uma forma até confortável. Aleluia, acabei a carreira, guardei a fé, e agora o que me aguarda é a coroa que me está proposta, é aquilo que eu estou esperando que aconteça na minha vida. Por quê? Paulo não estava mais seguindo os seus próprios ideais, não estava seguindo os seus planos, Paulo não estava seguindo a sua vontade, ele estava vivendo o plano que Deus criou para ele viver. Aleluia. E inclusive quando ele cai do cavalo, que era Saulo, e Deus transforma ele em um Paulo, aleluia, ou Saul, como bem diz em hebraico. Paulo, quando se levanta cego, depois das escamas terem caído dos seus olhos, aleluia, ele vai para um lugar onde Jesus, a voz de Jesus o guia, ele fica ali,
Jesus aparece para Ananias, manda Ananias ir lá orar por ele, vai orar por ele, ele diz, não vou, porque aquele homem lá é um homem terrível, sanguinário, que mata crente só para ver a queda. Jesus vem e fala para ele, diz assim, não fale assim, porque ele é um vaso escolhido de Deus para mim, e para ele importa padecer pelo meu nome. Ou seja, o plano de Deus para a vida de Paulo era padecer pelo nome, ou pela causa do Evangelho. E é por isso que às vezes a gente sofre no Evangelho, passa por dificuldades na obra de Deus, e a gente tem graça, a gente passa sorrindo, porque você sabe que está passando algo que Deus escreveu, não foi o que você escreveu. Você sabe que está vivendo algo que Deus escreveu. Agora quer ver um crente, aleluia, fiel, um crente andar triste, é quando ele sabe que deu um passo que Deus não queria. Ele está vivendo uma tribulação. E está vivendo uma luta que ele, para que eu entrei nessa misericórdia? Eu estava tão feliz, Senhor. Para que eu entrei nessa dívida? Para que eu entrei nesse rumo? Aí sim, quando ele tem a sensação ou a percepção de que ele saiu fora do que Deus queria. Comprou a casa que Deus não queria, comprou o carro que Deus não queria, casou com quem Deus não queria, foi morar onde Deus não queria, foi trabalhar onde Deus não queria, abriu a empresa que Deus não queria, e o trem não tem como prosperar, não tem como dar certo, por mais que você ore, faça campanha, por mais que você peça, não tem como dar certo. Mas se eu, você, nós, aleluia, andarmos guiados pela luz, guiados pela presença do Espírito Santo, se andarmos direcionados pelo que Deus quer e escreveu, ei, ainda que tenha morte, vai ser morte para a glória de Deus, vai ser semente, a morte do fiel crente, aleluia, como de muitos irmãos que estão em campo de concentração, morrendo, é para que outros que vejam ele tendo a capacidade de doar a sua vida a Cristo, creia que Deus é fiel e que Deus existe. E é o que tem feito até muitos muçulmanos se converterem. Sabe por quê? Porque eles têm visto pessoas cristãs de verdade morrerem, dar a vida deles, não porque vão receber 1000 virgens lá no paraíso. Não, mas simplesmente porque eles querem cumprir um plano de Deus. E até os corajosos muçulmanos que têm a capacidade de apertar um botão e se explodir, é por causa própria, não é por causa do rei, não é por causa de Alá, não, é por causa própria. Eles pensam na riqueza que vai ter e nas 1000 virgens que nem existe, e se ferrou, que nem tem do lado de lá. Muitos é por causa própria. Quando você vê lá no Tibete, os budistas no frio de cuequinha lá, pegando, né, o vento frio daquele gelado para poder se abster da riqueza aqui. Você não acha que é porque eles estão querendo Deus, não. É porque eles querem se tornar deuses, eles querem se evoluir. Olha, eles querem crescer espiritualmente, e só uma forma de crescer espiritualmente para eles é abrindo mão das riquezas e dos prazeres aqui, e lá eles se tornam seres evoluídos como deuses. Essa é uma grande diferença. É uma grande diferença entre o cristão e esse povo aí que às vezes sobe escada. Você vê que pessoas sobem de escada de joelho para poder chegar lá no alto da penha. Você acha que é porque eles querem adorar a Deus? Não, é porque querem uma promessa, é porque querem um carro, é porque querem uma cura, é porque querem um casamento, é porque querem uma casa, é porque querem uma coisa para eles mesmos. Tá jogando aqui a gilete, ó, batendo nas costas. Não pensa que é porque eles estão querendo agradar a Deus, não, porque quem quer agradar a Deus não faz essas coisas. Quem quer agradar a Deus, louvado a Deus, abre mão de si para fazer a vontade dele. Abre mão dos seus planos para que o plano de Deus se cumpra. Como no caso de Paulo, que era um fariseu, era um homem que tinha sua vida totalmente já, né, escrita por ele mesmo. Ele, você é fariseu, e eu vou perseguir todos aqueles que se dizem cristãos, dessa seita maligna que tem aí. E Paulo achava que estava fazendo o plano de Deus. Quando ele descobre que ele estava, na verdade, trabalhando contra Deus, Paulo muda rapidinho o plano dele, abre mão do seu plano para seguir o plano de quem? Do próprio Deus. Agora sim, eu vou fazer o plano de Deus. E o que importava para Paulo era cumprir aquilo que Deus queria. Ele até sabia. Tem uma passagem que eu acho interessante, que diz em Atos que um profeta chamado Ágabo pega um cinto que estava por ali jogado, e aí ele levanta o cinto e diz assim, olha, eu vejo o dono desse cinto aqui, todo amarrado, tomando chicote e apanhando. E Paulo, em vez de ficar quietinho para não dizer que era dele, ele não foi, é meu. Ele diz, é meu. E foi para onde Deus disse que ele ia apanhar. Você acha mesmo que se eu soubesse que, olha, vai ali, vai tal lugar, chega lá, você vai tomar uma surra. Irmão, eu ia orar muito. Eu ia orar muito para me saber se era de Deus mesmo eu ir. E mesmo assim, sabendo se era de Deus, eu ainda ia pedir, Senhor, me livra dessa. É ou não é? A gente é carne. Mas Paulo não pegou o cinto e foi-se embora.
Foi pregar, foi apanhar, sabendo que ia apanhar, tomar um couro, ele foi. Assim como também, quando ele chega em Roma, louvado seja Deus, começa a pregar, ganha Lídia para Jesus, bota o Zé Malandrinho do bruxo para ficar cego. O bruxo que estava perdendo, né, os lucros da sua enganação, que era adivinhar a vida dos outros, ficou iradinho, chamou os magistrados, chamou as autoridades, veio, deu uma surra em Paulo, arrancou a roupa deles, mandou prender a Paulo. Paulo foi preso agora, louvado seja Deus, no cárcere, ele e Silas, tomou uma coça, 40 açoites, menos um, diz a Bíblia. Cantou a noite toda que Deus deu e orou. A noite toda a Bíblia diz que perto da meia-noite, em vez dele estar chorando, ele estava cantando e orando. Tanto que a Bíblia fala que veio um terremoto e as cadeias se abriram, os alicerces dos cárceres se moveram e as portas e as cadeias de todos foram soltos. Todos os presos foram soltos. E o que eu acho interessante, irmãos, é que essa coisa espiritual é algo muito assim, muito louco, muito forte, muito interessante. Quem é que fica debaixo de um prédio ele com um terremoto, irmão, sabendo que o trem está os alicerces mexendo? Não era para todo mundo ter saído da carreira? Tá tremendo, corre! Quem que ia ficar? A Bíblia diz que as cadeias, as algemas, tudo saiu, abriu. Não era para sair da carreira, não. Mas para quem está sentindo a graça e a glória de Deus, eu imagino que é o que antes da cadeia cair, e na verdade a cadeia só caiu porque Deus entrou dentro dela. Quando Jeová entrou dentro da cadeia para escutar o louvor e a oração de Paulo, os alicerces não comportou a presença de Deus lá dentro. Só que como a presença de Deus estava lá dentro, quem que quer sair da presença de Deus? Nós morremos aqui, mas nós não saímos. É ou não é? Estavam todos dentro da cadeia, as portas se abriram, as cadeias se abriram, e era para o povo sair tudo de medo. Corre que vai cair! Não, ficaram lá. O carcereiro que estava na carne, que estava dormindo, que estava mesmo, ele acordou dizendo, pronto, caiu a cadeia, está tudo arrebentado, e diz, não tem mais nenhum preso, fugiu tudo, que era normal de acontecer. Aí ele falou, rapaz, agora fugiu preso, logo no meu plantão, pronto, em vez deles me matar, eu me mato. Pegou, que sabia que os romanos quando matava torturando, ele pegou a faca, quando ele ia cortar a goela, Paulo diz, rapaz, não faça isso não, nós estamos todos aqui. Ele coçou a cabeça e disse, só pode, Deus está aqui, porque esses homens não querem correr. Não saiu por quê? Porque quando você está na presença de Deus, irmão, você não sai de luta. Você não corre da luta que Deus te colocou. Você não corre do lugar que Deus te preparou para passar. Agora, quando Deus não preparou, irmão, você desmaia, você quer morrer, você quer chorar, porque você não quer passar ou viver, continuar 1 minuto dentro de um plano que Deus não criou para você. Por isso que não adianta pegar a capa de seu ninguém. Eu fico vendo umas pessoas aí que querem ter, né? Um dia uma irmã falou para mim, ai pastor, eu vou pagar o preço para Deus me usar igual ele te usa. Eu tenho fé mesmo. Eu fiz uma pergunta para ela, você tem coragem de passar, você acha que eu passo luta? Ela disse, Deus o livre, pastor, você tem coragem de passar ao menos a metade das lutas que eu passo? Tá, ela quase se benzeu. Eu disse, não quero não, pastor. Porra, então não peça aquilo que você Deus não tem para tu. Quero ser usado igual o Senhor. Então se prepara para passar a mesma prova que eu passo. Tem coragem? Se eu quero a capa de Elias, eu quero a luta de Elias. É ou não é? Eu quero ter a vida dela. Você quer ter a vida dela? Se prepara que a história de coisas que ela venceu, você vai ter que vencer para ter. Porque não vem honra sem estrutura. Não vem glória, não vem vitória sem guerra. E Deus vai permitir que eu e você passe por um processo para que a gente se habilite a receber aquilo que a gente quer. Negócio de receber assim, e que essa galera velha que fica jogando na Mega Sena, para com isso! Que jogar na Mega Sena não te dá capacidade de ter dinheiro, é por isso que 90% dos que ganham volta a ficar pobre, porque não tinha capacidade de ter, e aí foi lá, eu acho, até que não é verdade isso, foi lá e ficou milionário, um mês depois está pobre de novo, porque não estava preparado para ter o dinheiro que tem. A grande maioria das pessoas não se habilita, não se prepara, não estão de verdade rendidos, entregues a um propósito, a uma vontade, a um querer de Deus. Não, estão vendidas, entregues à sua própria vontade. Não querem viver a vontade de Deus, não querem viver o plano de Deus. E por não quererem viver o plano de Deus, a vontade de Deus, acabam ficando na sua frustração, na sua melancolia, tem que se suportar.
Por isso tem pessoas que nem se suportam, fica aí o tempo todo, ai, não gosto disso, não gosto daquilo, porque estão vivendo os seus planos, estão vivendo as suas vontades, estão vivendo aquilo que elas escreveram. E aquilo que a gente escreveu, irmão, aquilo que a gente traçou como plano para a nossa vida, não tem poder de nos sustentar, não tem poder de nos guardar, de nos livrar, não. Pode até nos dar orgulho, olha, passei na faculdade que eu queria, mas não arrumo emprego. Passei, consegui casar com a mulher que eu queria, mas ela não te ama. Consegui, louvado seja Deus, né, ter o carro que eu desejava, mas não consegue pagar o IPVA. Porque é plano seu. O que é plano de Deus, irmão, te supre. O que é plano de Deus te guarda. A Bíblia diz que do Senhor é o querer e dele é o efetuar. E que aquele que começou a boa obra é fiel para ir até o final. Aleluia. Ele completa a obra dele. Ele não deixa pela metade. Então, se Deus mandou você ir numa viagem, igual ele mandou um profeta menor, teve um profeta novinho que Deus falou assim, vai, profetinha, vai nessa viagem, não come, não bebe, não dorme, não volta pelo caminho. Deus pediu uma coisa muito difícil para esse profeta. Como é que numa viagem você não come, gente? Como é que depois que você chega de uma viagem você não dorme? E outra, Deus mandou ele voltar por um caminho muito mais comprido do que o que ele veio. Como é que ele não volta por onde ele já tinha ido? Mas quando Deus fala, irmão, você tem que obedecer. Porque Deus é que sabe da sua vida. Deus é que sabe o que poderia acontecer na volta. Então, se Deus disse não volta pelo caminho, não volta. Aí, por que eu digo que foi duro que Deus pediu? Porque lá na cidade onde ele foi fazer a vontade de Deus, tinha um outro profetinha lá que era o mais velho, o profeta do churrasco. O profeta do churrasco vive só na carne. E Deus permitiu o profeta mais velho ser usado para dizer para o profetinha, ei profetinha, é isso que eu te digo. Assim diz o Senhor, pode comer, pode beber, pode dormir, eu já fiz um churrasco para você lá na minha casa. Para quem chega cansado de viagem, com sede da viagem, com fome da viagem, o que ele quer, irmão? Cama, comida e água. E volta por esse caminho aqui mesmo. Ah, assim diz o Senhor? É, assim diz o Senhor. Porra, ai, que bom que Deus mandou eu ficar aqui, porque eu estava bem querendo mesmo. Quando a gente recebe uma profecia segundo aquilo que o nosso coração deseja, só dá nisso, irmão. O profetinha comeu que encheu o bucho, bebeu água que encheu o pote, dormiu que babou, mas quando foi para voltar no caminho que Deus disse para ele não voltar, a Bíblia diz que uma fera veio e despedaçou ele, matou. Olha o perigo. O não viver o plano de Deus é isso que dá. Eu lembro-me aqui em Brasília aconteceu isso, eu vou testemunhar, de um pastor. Eu estava na igreja dele nesse dia, quando Deus usou ele para falar para uma ovelha dele. Ele diz, aqui dentro dessa igreja tem uma pessoa que vai viajar essa semana. Deus está mandando você vir aqui. E a irmãzinha iria, isso era no domingo, ela ia viajar na segunda ou terça. Na segunda, na verdade. A irmãzinha levantou a mão, que só tinha ela que ia viajar. Pois vem cá, minha irmã. O profeta Paulo fala que a gente profetiza. Em parte profetizamos, em parte falamos de nós mesmos. É muito sério essa parte de falar de nós mesmos. Tem muita gente pagando preço caro porque ouviu uma profecia da carne do profeta. Muito caro. Pensa, eu mesmo já paguei muito preço e pago até hoje. Essa profetada velha do fígado. Aí, o pastor veio, a irmã veio na frente e orou. Eu vi, eu estava lá nesse culto. Ele veio e orou na irmã. É isso que eu te digo, não vai não. Vai na terça, vai na quinta, vai na sexta, mas não vai na segunda, porque se tu for, tu não vai voltar viva. A irmã que ia viajar segunda, só mudou a data da viagem, foi na quinta. Ela viajou e morreu. Ou seja, o que é inegável, Deus revelou para o pastor? Revelou. Agora, Deus mandou ele completar a oração, a profecia, dizendo que era para ela ir qualquer outro dia? Deus não mandou ele falar que era para ela ir outro dia. Deus mandou ele dizer para ela não ir. E ele falou, vai na quinta, vai na sexta, vai no sábado, só não vai na segunda. Se Deus disse que não era para ir, não era para ir. O plano de Deus é quem tem que ser seguido. Porque Deus é quem sabe aonde Ele colocou o anjo para guardar a tua vida. Deus é quem sabe aonde a mão dele vai estar para te proteger. Deus é quem sabe aonde o cão está te esperando para te matar. Deus é quem sabe onde é que está o dinheiro, a prosperidade, o ouro que Ele plantou para colocar na tua
mão. Deus é quem sabe aonde está toda a riqueza, prosperidade, paz para a tua vida. Deus é quem sabe onde é que está todos os perigos, todos os laços, todos e qualquer situações difíceis contra a sua vida. E olha que quando Deus fala com Josué aqui, como ele falou aqui em capítulo 1 de Josué, ele estava falando para um povo que estava indo para uma terra cheia de perigo, cheia de gigante. E Deus disse, pode ir, não te espante e nem te assombre, não temas, porque eu sou contigo por onde quer que andar. Porém, vai na minha direção, vai no meu mandar, vai na minha orientação. Não aparte a palavra que eu vou te dar, nem para a direita e nem para a esquerda. Fica ligado para tu ter o cuidado de fazer tudo conforme eu te mandar, tudo conforme está escrito. E então prudentemente te conduzirá e te irá bem. Como é que Deus me manda para uma terra que está cheia de gigante, que pode me pisar, me fazer virar uma uva amassada, e eu escapar? É quando Deus diz, pula para cá, pula para lá, vai para frente, volta para trás, te esconde, te abaixa, vivo, morto. Quando Deus vai falando, você vai obedecendo e o gigante não te pisa. O diabo não te pega. As coisas ruins não acontecem com você, porque você está debaixo da orientação, da direção, da visão de Deus. Você está debaixo da ordenança divina. Aí, meu filho, 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não é atingido. Por quê? Você está debaixo do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, você descansa, você vai dizer, Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, o meu baluarte, nele confiarei. Agora anda longe de Jesus, vai para onde tu quer, faz o que a tua vontade pede, faz simplesmente o teu plano acontecer e esquece do plano de Deus. Você não pode garantir que a sua vida vai até o final. Você não pode garantir que você vai chegar bem aonde você está indo. Sem Deus, fazer igual disseram aí, que falaram, que eu não vou dizer que é verdade, porque eu não estava lá. Que uma mãe disse para um filho, vai com Deus, meu filho. Ele disse, só se Deus for no porta-mala, mãe. Porque aqui já está cheio. E deu tão educadinho que ainda foi no porta-mala. Diz, eu não vou acreditar que é verdade, irmão, porque, e nem afirmar que é, porque eu nunca vi ninguém botar ovo no porta-mala. Eu nunca vi, só gente besta, doido, que faz isso. Mas dizem que tinha uma bandeja de ovo dentro do porta-mala. E que o carro capotou, que bateu, que estragou, que matou todo mundo. Mas os ovos estavam lá intactos, nenhum rachou. Eu não vou dizer que é verdade, que eu não estava no carro, não vi, né? Mas que Deus tem poder para fazer isso? Tem. Não tem mais, né, mamãe? Deus tem. Porque se você segue o plano dele, ele se responsabiliza. Eu vou falar isso aqui. Grava e guarda essa palavra. Se Deus mandou você ir, Ele se responsabiliza. A responsabilidade é dele. Agora, se Ele não mandou, nem queira olhar para cima, que Deus não vai te ver. Deus não vai te ouvir. Ele não mandou tu ir, Ele não pediu para tu fazer isso aí, tu foi porque tu quis. Agora, se Ele mandou, Ele se responsabiliza por tudo aquilo que Ele mandou. Ele falou para fazer, faça porque Ele fala e cumpre o que Ele diz. Aleluia. Deus é fiel em tudo que Ele fala. Fiel, fidedigno em tudo que Ele fala. E como diz aqui, então somente esforça-te. Esse esforço é nosso, aqui é físico mesmo, é mental, é emocional. Eu tenho que me esforçar para querer a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus, para não errar nas minhas decisões com Deus ou sem Deus. Porque é nessas horas que o inimigo entra, é nessas que ele, aleluia, se aproveita, quando a gente está cansado, quando a gente está... Louvado seja Deus, muitas das vezes esgotado do exercício da fé, de obedecer. Eu sou pastor, irmãos. Eu sei quando as ovelhas vêm para o culto, vêm por obrigação, que estão cansadas, queria ter ficado em casa. E você fala, Pai do Senhor, irmão. Ele diz, Pai do Senhor, pastor. Podia ter ficado em casa, mas veio por a obrigação, o exercício de obedecer, de ouvir a palavra, o exercício de ficar crente. Não é brincadeira não, que a carne pesa, essa carne quer morrer, essa carne velha só quer deitar, só quer rede, só quer refrigerante e macarronada, ela não quer ir para o culto, ela não quer adorar, ela não quer orar, ela não quer fazer a vontade de Deus. Por isso que a gente prefere as coisas mais fáceis, as portas que se abrem antes daquela que Deus prometeu. A gente pega o relacionamento que está à porta, a gente pega as coisas que estão à nossa volta, porque aquilo que de verdade nós deveríamos fazer, que era esperar em Deus, esperar a sua ordem, esperar a sua vontade. Como bem disse Deus usando Samuel para Saul, espera porque eu vou para fazer a oferta do sacrifício. E Samuel, de propósito, o próprio Deus fez Samuel demorar 7 dias.
E Saul, velho, escangaiado, ansioso, velho, em vez de esperar, ele não era sacerdote, ele era rei, muito ruim ainda por sinal. Ele pega o cordeiro e diz: bota aí, botou qualquer um mesmo, tacou o facão no bicho, tacou fogo e diz: tá aí, recebe. Deus não recebeu, não. Deus não gostou disso. Eu não gosto, não. A pessoa, você tá com fome, a pessoa pega, quer comer? Aí, recebe. Joga comida de qualquer jeito, bota. Irmão, eu sou assim, acho que todo mundo é. Tem gente que gosta que coloca o feijão por baixo. Tem gente que gosta de colocar o feijão por cima. Tem gente assim? Tem gente que não gosta de misturar comida misturada, não. Tem que botar cada coisinha no seu lugar. Não é? Tem gente, cada um do seu jeito. Agora vem café. Eu gosto de falar de café que é mais fácil. Tem uns que gostam com açúcar, tem uns que gostam sem açúcar, tem uns que gostam frio, tem uns que gostam quente, tem uns que gostam gelado, tem uns que nem gostam. E aí, você tem que fazer o quê? Fazer do jeito que o outro gosta, da vontade do outro. Aí vai fazer o sacrifício para Deus, faz do seu jeito. Eu vou falar como pastor. Tem gente que vai dar oferta na igreja. Ô, carniça. A pessoa pega, irmão. Vou dizer mesmo, eu digo, que a boca é minha. Tá aqui. Vai levar a oferta. Em vez de fazer uma coisa bonita, irmão, para Deus, botar no envelope cheiroso, botar um perfuminho e dizer: pega, lindão. Não. Jamais. Amassa o dinheiro, bola na mão e vem batendo a queixada na fila da oferta. Ei, mano, como é que você tá? Como é que foi? E não sei o quê. Nossa, que roupa bonita. Quando chega lá, joga a oferta dentro do trem e acha que Deus recebeu. Recebe não. Vem mascando chiclete, vem conversando, vem olhando com o olho aberto. Você vai orar pela pessoa, tá com o olhão aberto olhando. Não, Deus não recebe essas coisas não. Samuel chegou depois do 7º dia e disse: vamos fazer o sacrifício. Não, eu já fiz. Foi lá, ele matou o bicho e era para esperar o sacrifício para Deus dar vitória na guerra. Saul matou a ovelha, foi lá, guerreou, já fez logo um acordo com o rei. Deus já havia mandado ele matar todo mundo, não era para deixar nem menino vivo. Pastor, Deus faz essas coisas? Faz. E há algo muito matemático, inclusive, do porquê Deus faz. É natural, irmãos. Na época de guerra, quando se invade uma cidade, era assim antigamente, quando se invadia uma cidade e você matava os valentes da cidade, deixava os outros em depressão, as esposas e os filhos cresciam sobre o ensinamento das mães para se tornarem guerreiros e vingarem seus pais. Então, Deus chegava, dependendo da maldade do lugar, quando não era um lugar assim, tipo opressor, que o próprio povo, né, teve governos aqui no Brasil, que se viesse, que eu desejei que outros países, como os Estados Unidos, entrassem aqui e matasse o presidente e a equipe dele para libertar nós do cativeiro. Teve situações que o nosso país viveu isso. Ô, gente, igual eu estou querendo que aconteça na Venezuela, por exemplo. Ou a vontade que eu tenho que Deus manda os Estados Unidos invadir a Venezuela, prende aquele satanás lá, daquele bicho que nem é meio maduro, mas é podre, e taca ele na cadeia junto com os exércitos dele para libertar o povo. É ou não é? Aí lá Deus jamais ia mandar matar o povo, somente o rei. Mas no caso desse rei aqui em específico, que Deus mandou, o povo tudo era do satanás. Os meninos eram do diabo, as mulheres eram tudo cão, os bichos tudo era consagrado ao diabo. E Deus mandou matar animal, mandar matar as mulheres, matar os filhos, tudo, porque eles estavam todos consagrados ao cão. E o cão ia fazer eles vingar. O que Saul fez? Os boi gordos ele separou para ele, as pratas e o ouro ele botou no bolso, o rei ele deixou vivo, porque fez um acordo, olha, o senhor não tem dinheiro, e foi deixando, e os que eram feios ele foi matando, as mulheres bonitas ele deixava. Ele ia... Samuel chegou e disse: por que esse bicho aqui ainda está vivo? Por que você está fazendo churrasco? Ah, os meus soldados estavam com fome. Comendo boi, tudo consagrado ao diabo. Irmão. Fizeram um churrascão de boi velho da macumba e começaram a comer. Deixou as mulherzonas bonitas para os soldados, deixou os meninos vivos. E Deus falou, era para matar todo mundo. E eles deixaram vivo. Lá na frente, se você estudar a história, você vai ver que esse povo que Saul deixou vivo, veio lutar contra Israel depois. Olha aí. E eu vou dizer algo mais aqui, teve uma situação também, que Deus, vendo o futuro, que Deus sabe todas as coisas, a gente não sabe de nada, mas Deus sabe. Deus chega para Abraão, eu custei entender isso. Deus chega para Abraão e diz assim, pega essa mulher com o filho dela e manda eles embora. Ele anulou a primogenitura de Abraão
com o filho dele, né, Ismael, e a escrava, e o propósito de Deus era matar Ismael, com a mãe e tudo, porque ela era uma mulher escrava egípcia, e ela, com ódio que ela estava no coração dela, porque a mulher rejeitada vira o Satanás mesmo, ela ia, como fez, né, contaminar o coração do filho contra o pai, contra o povo, contra Isaac. Então Deus estava vendo a guerra que iria acontecer, que até hoje a gente vê aí. Essa guerra que existe de muçulmano contra judeu e cristão é o quê? Os ismaelitas, que guerreiam veementemente com ódio de judeu, com ódio de cristão. Porque Ismael não morreu, Ismael ficou vivo. Por uma oração de Abraão, Deus visitou Ismael, que ia morrer de sede e de fome, e Deus foi lá e deu água para o menino, deu comida para o menino e ainda fez promessa: vou fazer de você um príncipe, e você vai lutar contra todos, e a mão de todos vai ser contra você, e você vai perturbar todo mundo. E não perturba não? Até hoje. Por quê? O propósito de Deus era que ele morresse. Ai, pastor, que coisa séria, que coisa esquisita. Isso existe? Existe. Eu ainda vou falar de um outro testemunho, de uma pastora amiga que me contou. Teve um caso em que uma vigília lá no Guará, pastora Vera, ela fazendo uma vigília dentro da casa dela, de repente o filho dela de 7 anos caiu para trás duro e morreu. Na vigília. Desmaiou. Pá! E ela viu os sinais, o menino não estava respirando, e Deus já tinha avisado ela que ia levar o menino, e ele era um filho adotado dela, e ela, mãezona, muito apegada com o meninozinho, e Deus querendo levar o menino, ela começou na vigília, porque estava cheio de gente lá, ela não queria ficar envergonhada. Ela disse: Jesus, no espírito, ela começou a orar só na mente: Jesus, devolve meu filho. Jesus, devolve meu filho. Jesus, devolve meu filho. De repente o menino sentou, ressuscitou e sentou. Já veio gritando: mamãe! Por que a senhora fez isso, mamãe? E ele disse: o que foi, menino? Você está bem? Estou bem. Eu estava no céu e tinha um homem de branco me mostrando a minha casa. Quando ele ia mostrar a sua casa, começou a trovejar e relampear no céu. Olha o que é a oração de uma mãe. Começou a relampear e trovejar no céu. E de dentro do trovão saía a sua voz dizendo: Jesus, devolve meu filho. Hã? E a mulher só estava pensando, hein? Imagina se ela grita. Tinha derrubado o céu. E o anjo olhou para ele e disse assim: você vai ter que voltar. E o anjo foi, tocou nele e ele voltou. Resultado? Esse meninozinho de 7 anos hoje está com 40. Já matou 5 pessoas, está morando lá na Papuda. Sim. Cabeça dele, ele é todo tatuado, até na testa. Todo cheio de tatuagem, o bicho assassino que mata só para ver a queda. Não era melhor Deus ter levado para o céu, que a casa dele estava pronta? Eu não posso, você não pode, nós não podemos querer viver o nosso plano. O plano de Deus sempre vai ser melhor, perfeito, bom e agradável para mim e para você. E o nosso plano, irmão, sempre é dor de cabeça, é cafubira. O nosso plano só dá diabetes, o nosso plano só dá coceira, o nosso plano só dá prejuízo, o nosso plano só dá o que não presta. Mas o plano de Deus é perfeito para mim e para você. O plano de Deus, aleluia, leva você para o céu. O plano de Deus te leva às águas tranquilas. O plano de Deus te leva, aleluia, às moradas celestiais. O plano de Deus te leva para Jerusalém. O plano de Deus, aleluia, te leva às riquezas encobertas, aos tesouros da escuridade. O plano de Deus te leva à vitória. E ainda que seja a morte, o plano de Deus te leva à ressurreição, te leva, louvado seja Deus, às moradas eternas. O plano de Deus te leva à paz, à tranquilidade. Mesmo que você esteja em guerra, você vai viver tranquilidade, porque você sabe que essa guerra não vai ser você que vai pelejar, vai ser o Senhor. Por isso Deus disse a Josué. E olha que nesse caso específico de Josué, esse caso aqui era uma guerra que Josué ia enfrentar. E Deus podia ter falado para ele assim: ei, meninozinho, faz uns estilingue. Ei, meninozinho, faz aí umas espadas. Não, Deus não falou nada de espada, de estilingue, nem de pedra, nada. Deus falou: faz a minha vontade, leia a minha palavra, medita nela de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer tudo, não a metade, tudo. Porque tem gente que lê a Bíblia e diz: não, isso aqui eu gostei, não, isso aqui eu não gostei não. Isso aqui eu vou seguir, não, isso aqui não é muito difícil. Não, é tudo que nela está escrito. E tão prudentemente te conduzirá e te irá bem. Te irá bem. E isso fará prosperar o teu caminho. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que nós, em nome de Jesus, possamos de verdade
a amar o plano de Deus, a vontade de Deus seja feita em nossa vida. E como o próprio Jesus ensinou, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Assim na terra como é feita no céu. Que a vontade de Deus seja realizada na minha vida e na sua. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu oro pedindo que o Senhor tire todo e qualquer plano que não seja de Deus da sua vida. Toda e qualquer obra que o inimigo plantou que não seja de Deus. Toda semente que não veio de Deus. Todo caminho que Deus não tem para você. Que o Senhor possa tirar você desse caminho e botar você no caminho dele. Botar você no plano dele, que é bom, perfeito e agradável. Amém? Pai, toma a vida de cada um dos teus filhos. Toma a cada lar, a cada família, a cada um dos teus servos. Honra os passos, a fé, a vida e a causa dos teus filhos na tua presença. Venha honrar os passos dos teus filhos, Pai, com o teu poder, com tua graça e unção. Faz cumprir o teu propósito